Na verdade, é uma celebração que nós estamos fazendo aqui a esse animalzinho tão delicado e tão indicador do que estamos vivendo. Quer dizer, o mundo hoje está mostrando para nós, existe um panorama mundial delicado, vamos dizer assim, acontecendo no nosso planeta. Esses pequenos seres, abelhinhas, estão nos mostrando que alguma coisa não vai, talvez, tão bem. E o que será que não vai tão bem? Existem muitos motivos para não ir bem, mas, do ponto de vista humano, eu gostaria de dizer o seguinte, que são falas do fundador do movimento das escolas Waldorf, que foi Rudolf Steiner. Ele, há 100 anos atrás, quer dizer, para quem não sabe, nós estamos celebrando 100 anos da pedagogia Waldorf esse ano. E há 100 anos atrás, ele, em um determinado momento, disse: daqui a 100 anos, a consciência humana tem que ser desenvolvida com bastante profundidade e autodeterminação, porque consciência não é uma coisa dada para o ser humano, é uma coisa que a gente precisa desenvolver, de alguma maneira, cada um por si, cada um em si, não é por si, mas em si. Por que ele disse isso? Ele diz assim: nós vamos ter que ter muita consciência, porque em 100 anos muitas coisas terão mudado no planeta. E talvez ele até indica que as pessoas vão ter muitas condições de se comunicar entre si, mas não necessariamente as pessoas vão se entender naquilo que se chama comunicação. Vai ter que ser feito um esforço de que a comunicação realmente funcione. E, mais do que isso, ele também diz uma coisa importante, que é assim: não adianta só eu pensar, eu falar coisas que tenham conteúdos importantes. A minha fala, o meu pensamento também precisa se transformar em ato. E isso é talvez o desafio mais forte que nós temos, porque comunicação, conteúdo, saber o que precisamos fazer, isso nós temos amplamente condições de nos aproximar desses conteúdos. Mas como fazê-los se transformarem em verdadeiros atos? Isso é um segundo passo, e isso exige de cada um de nós consciência e atitude. Então, isso é uma fala que o Steiner sublinhou fortemente. Aonde está essa nossa consciência? Sim, quando a gente olha para as abelhas, a gente está vendo que a nossa consciência nos escapa, porque as abelhas estão mostrando para nós que nós estamos fazendo coisas erradas aqui no planeta. Que tipo de coisas são essas? Nós vamos escutar aqui de diferentes vozes sobre esse assunto. Não só o Steiner falava sobre isso, mas nosso querido Paulo Freire também diz a mesma coisa. Educação é quando eu consigo aproximar aquilo que eu penso daquilo que eu faço. Essa é a meta da verdadeira educação. Então, eu estou só aqui em nome do Colégio Micael fazendo uma abertura, não quero me prolongar, mas quero agradecer a presença de todos vocês aqui nesse momento, porque esse momento é muito precioso, porque nós, aqui da escola, a gente ainda quer prevalecer aquilo que seja olho no olho, corpo a corpo, e que a gente possa estar junto, a presença humana, olho no olho, corpo a corpo. Isso é uma coisa que nós sublinhamos e queremos incentivar que aconteça. Quero também fazer uma pequena homenagem a uma pessoa muito especial aqui da escola nesse dia de hoje, porque nós vamos falar sobre abelhas, e essa pessoa não pode estar hoje aqui porque ela está de férias. É o Pascoal. O Pascoal é um funcionário aqui do Colégio Micael, e, junto com ele, eu, que sou muito interessada nas abelhas, nós conseguimos encontrar nos barrancos, nos muros, nos paus ocos, nos paus estragados do Caramanchão, pequenas colmeias de jataí.
e a gente conseguiu somar 15 pequenas colmeias aqui na nossa área. Aqui a gente está cuidando e vendo como que nós vamos proceder com esses animalzinhos que estão ou dentro de algum murinho, ou dentro de um pau podre por aí, mas ele é um caminhador de toda essa área, então eu queria, assim, uma pequena salva de palmas para esse homem tão precioso. Então, agora vamos... As pessoas que vão estar aqui falando vão ser sempre assim, meia hora que a pessoa tem disponível. A primeira convidada é Larissa Bombardi, professora doutora do Programa de Pós-Graduação de Geografia Humana da USP. Pesquisadora da temática do uso de agrotóxicos no Brasil. Autora do Atlas Geografia do Uso de Agrotóxicos no Brasil e Conexões com a União Europeia, lançado em 2017. Bruno Folador, geógrafo com especialização em agricultura biodinâmica no Pfeiffer Center, nos Estados Unidos. Atuou como pesquisador e consultor do laboratório Ludolf Andreas, da Fazenda Biodinâmica de Andreashof, na Alemanha. Foi fundador e diretor do programa Living Soils, do Nature Institute dos Estados Unidos. Atualmente, trabalha no Brasil como pesquisador associado do Nature Institute e também integra a Associação Brasileira de Agricultura Biodinâmica. Pois o próximo convidado será Ricardo Camargo, que é biólogo e doutorado na produção animal, pesquisador da Embrapa, consultor técnico da Câmara Setorial da Cadeia Produtiva de Mel, no MAPA, melicultor e atual presidente da AMI-SAMPA, que é uma associação de meliponicultores do Estado de São Paulo. Márcio Bogarim é meliponicultor e liderança da aldeia Guarani Itu-Jaguará, terra indígena localizada na cidade de São Paulo. Soraya Grunewald Monte, formada em terapia curativa, tem passagem por Camp Hills, na Inglaterra, e na Alemanha. Sócia diretora da Apiscor, que, em 2017, lançou o projeto Apiscor Abelha, cujo objetivo é estimular escolas a preservar e a criar abelhas. Muito prazer, Soraya. Bom dia. Queria dizer primeiro que é uma honra, uma tremenda honra, fazer uma palestra na escola dos meus filhos. Estou super honrada. E eles estavam querendo saber se no intervalo eles iam poder ver a mãe falando, então eu fiquei mais honrada ainda. Queria agradecer demais o convite feito pela Comissão de Palestras, e especialmente na pessoa da Carol. Quando eu estava ouvindo o coral agora cedo, eu falei, meu Deus, que saia justa falar de um assunto tão duro depois do coral. Mas eu acho que a fala da Cláudia me ajudou nesse sentido, porque achei uma delícia ouvir você, Cláudia, porque, uau, Paulo Freire e Steiner é o máximo, né? Que escola é essa? Paulo Freire e Steiner é o máximo. Então, vou falar de algo muito duro, mas, como diria o Paulo Freire, sem consciência não tem transformação. E achei super apropriada essa ideia da gente ter a abelha como fio condutor para o dia de hoje, para as nossas reflexões, porque a abelha é um sentinela. Umas semanas atrás, antes das férias, eu peguei emprestado aqui na biblioteca da escola o livro da Raquel Carson, Primavera Silenciosa, e a Raquel escreveu em 1962. E Primavera Silenciosa, e é interessante porque as primeiras páginas do livro ela vai falando, olha, imaginem um mundo onde a gente está no campo e o campo é silencioso. A gente não escuta passarinho, não tem um inseto. E ela vai relatando, naquele momento, o foco é o DDT, mas ela vai falando de outros agrotóxicos que estão hoje na ordem do dia, e um deles eu vou falar um pouquinho sobre ele já. Mas ela vai traçando um cenário, e é o cenário que a gente está vivendo hoje, de alguma forma. E as abelhas elas são um sentinela tremendo,
porque elas estão indicando, são grandes polinizadores, outras pessoas vão falar com muito mais propriedade do que eu sobre isso, mas elas são um grande indicador do que está acontecendo no planeta. E então elas são esse fio condutor que permite que, ao olhar para o que está acontecendo com as abelhas, que por si só já interessa, a gente enxerga também o que está acontecendo conosco. Bem, eu vou dividir a minha fala em 5 partes. Na primeira, eu vou falar do uso da terra e da agricultura no Brasil. Depois, um panorama do uso de agrotóxicos aqui no país. Um terceiro ponto, impactos do uso de agrotóxicos na saúde humana. Um quarto, a comparação do uso de agrotóxicos no Brasil e na União Europeia. E, por último, desafios para o futuro, que é isso, depois da gente falar de toda essa condição de uso de agrotóxicos, o que a gente pode fazer, tá bom? Para a gente não sair no desespero total e pensar que tem o coral e tem outras perspectivas, o que, diante de tudo isso, a gente pode fazer. E aí eu entro, então, na primeira parte da minha fala, o uso da terra e agricultura no Brasil, com uma frase que eu retomei há pouco tempo, do Eduardo Galeano, eu reli Veias Abertas na América Latina, e tem uma frase dele que é incrível, e toda vez em que eu penso em falar de alimento, eu acho que essa frase merece ser lembrada. Eu vou falar dela agora e, no final, eu retomo essa frase dele, que ele diz o seguinte: a soberania começa pela boca. Então, a gente vai lembrar disso agora e, no final, eu retomo. A soberania começa pela boca. Bem, quando a gente fala hoje de agricultura no Brasil, a gente tem que entender que o que está acontecendo nessa sociedade moderna é que o alimento tem deixado de ser alimento e tem se transformado em uma coisa que é estranha à alimentação. Falar hoje de agricultura não é a mesma coisa que falar na produção de alimentos. E por que o alimento tem virado outra coisa que não é alimentação? O alimento tem se transformado hoje em commodity e em agroenergia. O que são commodities? Commodities são mercadorias padronizadas internacionalmente, que podem ser estocadas sem que, com isso, percam grande parte das suas propriedades e podem ser comercializadas na Bolsa de Mercadorias e Futuro. Então, o que são, entre as commodities, o que eu posso falar? A gente tem petróleo, tem minério de ferro, tem milho, tem soja, tem açúcar, tem café. Então, hoje é possível que se compre uma safra de soja antes mesmo que ela tenha sido cultivada. Então, o alimento, enquanto valor de uso, enquanto potência de nutrição humana, enquanto nossa conexão com o planeta, ele deixa de ter esse valor de uso e ele se transforma em algo que é estranho a esse valor de uso, que é uma mercadoria, que pode ser comercializada como outra qualquer, nisso que eu chamaria de cassino do capitalismo internacionalizado. Então, o Brasil hoje é um grande exportador de commodities. Se nós olharmos para a nossa pauta de exportação, dos 10 produtos mais exportados pelo Brasil, 7 são de origem agropecuária. O Brasil está entre os maiores exportadores. Revezamos, em alguns casos, com os Estados Unidos, o primeiro e segundo lugar na exportação de, por exemplo, milho e soja. Somos também o maior exportador de açúcar, do etanol feito da cana, do café, do suco de laranja, do tabaco, papel e celulose, carne de frango, carne bovina. E aí o que acontece é que, nessa economia internacional, quando a gente tem a base do país, a base da nossa balança comercial lastreada por produtos que são primários, como esses que eu relatei para vocês, a gente se insere de forma subalterna do ponto de vista econômico, porque são produtos que têm baixo valor agregado. E, para ter essa produção que a gente tem no Brasil, na forma como ela se dá, na dimensão em que ela se dá, a gente ocupa, por exemplo, com soja, uma área equivalente ao território da Alemanha. Só com soja. Imaginem vocês a Alemanha, uma boa referência. Porque é um país grande no contexto europeu. A gente tem uma Alemanha inteira só em soja no Brasil. Se a gente for olhar para os cultivos de soja, cana e eucalipto, se a gente somar a área desses 3 cultivos, a gente tem o equivalente a 5 Portugais e meio. Imaginem toda a sociobiodiversidade de Portugal reduzida a 3 cultivos. Imaginem 5 vezes e meia a área de Portugal reduzida a 3 cultivos. E eu posso somar a área desses 3 cultivos, soja,
eucalipto e cana, porque onde eu tenho soja não tenho cana, onde tenho cana não tenho eucalipto. São cultivos excludentes em termos de ocupação diária entre si, então dá para somar 5 Portugais e meio em 3 cultivos. E isso tem uma implicação, tanto ambiental quanto para a saúde humana. Por que tem uma implicação? Vou usar só o exemplo da soja, para vocês terem uma ideia. 98% da soja hoje no Brasil é transgênica. O que significa a soja ser transgênica? Em geral, quando a gente está falando de transgenia no Brasil, a gente está falando de sementes que foram modificadas geneticamente, receberam um gene de bactéria, e essa bactéria é resistente a um herbicida. Então, ao invés da gente fazer... ao invés de se fazer um manejo físico, tirando aquilo que nesse tipo de agricultura convencional se chama de erva daninha, faz-se um manejo químico, aplica-se um agrotóxico, um herbicida, a planta transgênica continua viva e todo o resto no entorno morre. Então, toda vez que a gente está falando de monocultura, e sobretudo nos trópicos, a gente está falando de impor algo que é estranho ao arranjo da natureza. O que são os trópicos? Trópicos são uma conjugação de umidade e temperatura. Onde eu tenho alta umidade e alta temperatura juntas, eu tenho maior biodiversidade e maior biomassa. Então, no momento em que eu imponho uma monocultura com maquinário, com fertilizante químico, eu mudo o arranjo biofísico-químico do solo. E as plantas vão estar potencialmente doentes, e os insetos virão. E se eu irrigar num período em que aquele solo não estaria úmido, eu vou ter fungo. E daí eu vou ter herbicida, fungicida, inseticida, etc., etc. Então, essa agricultura em larga escala, essa monocultura que se faz no Brasil, é uma agricultura dependente química. E quando eu estou falando de transgenia, de sementes transgênicas, que é o caso, o nosso caso, 98% da soja é transgênica, 88% do milho é transgênico. Agora, o ano passado, foi aprovada a produção de cana transgênica e eucalipto transgênico também. Eu estou falando necessariamente de um cultivo que vai receber herbicida. E aí, isso ajuda a gente a entender porque o Brasil é o país que mais utiliza agrotóxicos no mundo, em termos de volume. E daí, depois, se vocês quiserem, nas perguntas, eu posso falar um pouquinho dessa questão do uso em quilos por hectare, como é que a FAO classifica isso, mas, enfim, há estados no Brasil em que a gente usa, como é o caso de São Paulo, uma média de 16 quilos de agrotóxicos por hectare. E daí, então, eu entro na segunda parte da minha fala, justamente que é dar um panorama desse uso de agrotóxicos no Brasil. A soja, quando a gente fala o uso de agrotóxicos em termos de cultivo, a soja recebe 52% do volume de agrotóxicos comercializado no país, só a soja. Metade do volume de agrotóxicos tem como destino a soja. Depois, a cana, com 11%, e o milho, com 10%. Então, se eu somo soja, cana e milho, eu tenho praticamente 3/4 do volume de agrotóxicos comercializado no país só para esses 3 cultivos, que justamente estão vinculados com essa pauta de exportação. E aí, o que tem acontecido é que a gente diminuiu as áreas de arroz, feijão, trigo e mandioca, esses 4 pilares da alimentação básica brasileira, de norte a sul do país, com nuances regionais, que a gente sabe que no sul, se a gente for olhar comparativamente ao maior consumo de trigo, e no norte e nordeste mais de mandioca, mas, enfim, arroz, feijão, trigo e mandioca, as áreas diminuíram cerca de 25% a 30%, soja aumentou em 100% e cana-de-açúcar em 50%. E importamos feijão há 10 anos. Um país cujo alimento é base da alimentação nacional, que é feijão, importa feijão. A gente dobrou a área de soja, a gente tem safras recordes, mas a gente importa feijão. É um contrassenso. Então, vejam, quando a gente fala dessa transgenia, da soja transgênica, em geral, ela é tolerante a 2 herbicidas. Um é o 2,4-D e outro é o glifosato. O glifosato é o herbicida mais vendido no mundo, mas ele é o mais vendido no Brasil, assim, disparado na frente. Se eu olhar a lista dos 10 mais vendidos, eu pego o glifosato primeiro, o volume de glifosato, e somo do segundo ao 10º lugar na lista,
esse volume do segundo ao 10º lugar chega na quantidade de glifosato, para vocês terem uma ideia. Mais de um terço do volume total comercializado no Brasil é dessa substância, esse ingrediente químico chamado glifosato. Ele é considerado pela Organização Mundial da Saúde desde 2015 como potencialmente cancerígeno para seres humanos. Esse potencialmente é uma classificação que o IARC faz. O IARC é a agência da Organização Mundial da Saúde para pesquisa sobre câncer. Classifica ele como 2A. 2A é comprovadamente cancerígeno para animais mamíferos e, portanto, potencialmente cancerígeno para seres humanos. Então, quando a gente fala em soja transgênica, a gente está falando de soja que recebe essa substância. O glifosato ele causa outros males também. Vou falar de mais um, mas tem vários. Então, eu falei do câncer, ele também causa uma desregulação, que é a seguinte: uma pesquisa feita com coelhos brancos machos identificou que esses coelhos, submetidos a uma dieta com resíduo de glifosato, os coelhos brancos machos apresentaram perda de peso corporal, diminuição da libido, diminuição das ejaculações, diminuição dos espermas e aumento dos espermatozoides anormais e mortos. Então, em função disso, sobretudo desse aspecto da carcinogenicidade, a França já decidiu que, a partir de 2022, independentemente de qualquer outra decisão da União Europeia, o glifosato vai estar proibido em território francês. A Áustria proibiu esse ano o glifosato. E a licença dele na União Europeia vence em 2021. Então, é algo que o mundo está olhando justamente em função desse aspecto da carcinogenicidade. No Brasil, ele é permitido, às vezes, centenas e às vezes milhares de vezes mais a quantidade de resíduo dessa substância, o glifosato. Eu vou falar já a respeito dele na água. Só para dizer que o Brasil é o país cujo mercado de agrotóxicos mais cresceu no mundo. Nos últimos 5 anos, houve um aumento de 25% no consumo de agrotóxicos no país. Pensem, que mercado é esse que cresceu 25% em 5 anos? É o mercado brasileiro de agrotóxicos. Isso está relacionado, portanto, com essa aprovação recorde, que acho que vocês devem ter acompanhado pela imprensa. Semana passada, mais 50 novos agrotóxicos, produtos comerciais aprovados. Esse ano, 262. Desse quadro que a gente vê no Brasil, de uso de agrotóxicos, além de sermos o maior consumidor em termos de volume comercializado no mundo, cerca de 1/5 de todo o agrotóxico comercializado no mundo tem como destino o Brasil. Dos agrotóxicos autorizados no Brasil, 1/3 deles são proibidos na União Europeia. Dos 10 mais vendidos no Brasil, 3 são proibidos na União Europeia. Desses 10 mais vendidos, vou falar de um especialmente, que é o acefato, é um inseticida, é neurotóxico. Foi proibido na União Europeia em 2003. Em 2013, ele foi reavaliado no Brasil, porque a nossa legislação, embora, vejam, falei para vocês que a licença do glifosato na União Europeia vence em 2021. No Brasil, o registro de agrotóxicos não caduca. Na nossa legislação, inclusive, tem uma expressão em latim, ad aeternum. Não caduca. Não caduca, não tem periodicidade. Tem para medicamento, mas não tem para agrotóxico. Claro que ele pode vir a ser reavaliado. Há, no artigo 3º da nossa lei, a seguinte definição: se alguma substância for carcinogênica, teratogênica, provoca má formação fetal, provoca desregulação endócrina, etc., ela pode vir a ser reavaliada e poderá vir a ser banida. Mas o caso do acefato, proibido em 2003 na União Europeia, 2013, a Anvisa fez uma reavaliação. A nota técnica da Anvisa, se vocês olharem, a gente passa mal de ler, porque ela vai mostrando os efeitos neurotóxicos do acefato. Ele provoca uma perda, digamos, do controle das mãos e do músculo do pescoço, etc., etc. E ele, apesar de toda essa neurotoxicidade atestada pela Anvisa, continuou sendo aprovado para diversos alimentos, dentre os quais eu vou ressaltar, porque até teve num vídeo na semana passada do Bob Fernandes, ele chamou a feijoada proibida. Então, couve, feijão e tomate, por exemplo, para lembrar de memória, a gente tem o acefato autorizado. A única coisa é que ele não pode mais ser aplicado com equipamento manual, só com equipamento mecânico. Para todo o resto ele está autorizado.
neurotóxico. Então, esse é um dos 10 mais vendidos no Brasil. Os outros, que eu disse que os outros 2, da lista de 3 dos 10 mais vendidos proibidos na União Europeia, outro atrazina e outro parationa. Enfim. Então, a gente tem esse quadro. Quando vai comparar com a União Europeia, 1/3 dos aprovados aqui são proibidos lá, e dos 10 mais vendidos, 3 são proibidos lá. E o uso dessas substâncias tem alguns impactos na saúde humana. Esses que eu estou relatando para vocês, por exemplo, câncer. Câncer é um deles. Outro é má formação fetal. Outro é puberdade precoce. E quando eu falo em puberdade precoce, gosto de mencionar o trabalho da Ada Pontes. A Ada é uma médica, fez um mestrado na Chapada do Apodi, que fica no Ceará, numa área de cultivo intensivo de frutas. E aí, quando eu comecei a ler o trabalho dela, puberdade precoce, pensei, bom, provavelmente está se referindo a meninas que estão menstruando antes da hora, e não era disso que ela falava. Ela estava relatando casos de bebês de 2 anos, meninas com mamas e pelos pubianos. Para vocês terem noção do que é a puberdade precoce. Má formação fetal, o Edu está aqui, foi ele quem fez os mapas do Atlas. Eu vou depois mostrar a capa do Atlas para vocês. A gente fez um mapeamento dos casos de má formação fetal no estado de São Paulo. Não está publicado, esse não está publicado no Atlas, porque a gente ainda está desenvolvendo uma metodologia para poder dizer, olha, está relacionado com agrotóxicos, mas informalmente dá para eu dizer para vocês. A hora que o mapa ficou pronto, a gente consegue enxergar que as áreas com o maior número de casos de má formação fetal no estado de São Paulo são justamente aquelas em que há pulverização aérea e em que o uso de agrotóxicos é mais intensivo. São Paulo está, digamos assim, entre aspas, saudável, a cidade de São Paulo, perto de outros municípios. Sandovalina, por exemplo, no Pontal do Paranapanema. Franca, as áreas em que a cana-de-açúcar já está consolidada ou em que está se expandindo. Por que eu estou comparando com a cidade de São Paulo? Porque, normalmente, os casos de má formação fetal, cerca de 70% são por fatores ambientais, de exposição da mãe. Então, a gente está vivendo algo muito grave. E essas doenças crônicas, elas são... Normalmente, há uma dificuldade maior de associar a existência da doença com a exposição a agrotóxicos, justamente porque elas são multifatoriais. Então, demanda pesquisa, mas a gente tem já uma vasta bibliografia científica no Brasil que mostra a correlação direta, estudos de caso, entre essas que eu estou contando para vocês. Câncer, má formação fetal, puberdade precoce, autismo, dentre outros. Então, esses são os casos que eu diria que estão escondidos por algo que está a olho nu e que eu vou relatar para vocês. Então, a gente teve, no Brasil, entre 2007 e 2014, 25 mil pessoas intoxicadas com agrotóxico de uso agrícola, o que dá uma média de 8 pessoas por dia. Mas o próprio Ministério da Saúde calcula que, para cada caso desses de intoxicação que foi notificado, ou seja, que chegou ao conhecimento do Ministério da Saúde, provavelmente a gente tem 50 outros casos que não chegaram ao conhecimento do Ministério da Saúde. Então, ao invés, provavelmente, de termos tido 25 mil casos de pessoas intoxicadas, é possível que tenhamos tido 1.250.000 pessoas intoxicadas. Qual é o recorte mais cruel disso? 20%, 1/5 dessa população intoxicada são crianças e adolescentes de 0 a 19 anos. A gente tem bebês intoxicados com agrotóxicos. Nesse período, 343 bebês de 0 a 12 meses se intoxicaram com agrotóxicos de uso agrícola. 0 a 12 meses, não andam sozinhos. Então, o que significa? Que a gente tem um grau de vulnerabilidade gigante. Primeiro, um atentado à infância. Esse acho que é a primeira questão, né? O primeiro corte é esse, é um atentado à infância. Então, não adianta a gente querer entrar na nuance de discutir se o uso dessas moléculas é seguro ou não, e há também literatura científica mostrando que não há uso seguro para esse tipo de molécula. Como é que a gente vai discutir o uso seguro se a gente tem criança exposta a essa substância? Se a gente tem a prática da pulverização aérea no país, que é proibida na União Europeia desde 2009. Há 10 anos, pulverização aérea é proibida na União Europeia. Aqui não é proibido, aqui segue. Então, se a gente for olhar para esses casos, são casos de intoxicação aguda, eles são a ponta do iceberg, esses casos de intoxicação. E os casos crônicos, que são esses, dessas doenças todas, eles estão escondidos, a gente não tem noção
do quanto, por exemplo, o aumento de câncer está relacionado, a gente não consegue mensurar ainda o quanto o aumento de câncer está relacionado ao uso de agrotóxico. Fato é que a Anvisa, todas as vezes em que coloca a reavaliação de uma substância, diz câncer será a principal causa de morte a partir da década seguinte. E isso está associado à exposição aos agrotóxicos. A cada 2 dias e meio, uma pessoa no país morre intoxicada com agrotóxico de uso agrícola. Dentre as principais causas estão tentativas de suicídio, pessoas que ingerem agrotóxicos para tentar se suicidar. 40% dos casos de intoxicação reportados ao Ministério da Saúde são por tentativa de suicídio. Claro que são armas fáceis, tá? Digamos assim, alegoricamente, embaixo da pia das casas. É muito fácil conseguir comprar essas substâncias, mesmo aqui na cidade de São Paulo. Mas qual é a outra questão? Qual é o outro lado disso? Algumas substâncias, especialmente os organofosforados, o acefato que eu mencionei para vocês é um organofosforado. A exposição crônica a essas substâncias levam a quadros graves de depressão e o suicídio aparece como, digamos, a ponta de uma cadeia de uma exposição que é frequente. Mais de 9.000 pessoas tentaram suicídio ingerindo agrotóxicos nesse período de 2007 a 2014. E quando a gente compara o Brasil e a União Europeia, difícil usar uma palavra para falar dessa comparação. Não há uma diferença, há um fosso. E eu vou dar alguns exemplos para vocês. A gente permite no feijão, vou usar o exemplo do feijão, que é um clássico, um nível de malationa. Malationa, a Raquel Carson, em 62, nesse livro Primavera Silenciosa, já mencionava a malationa, um inseticida, esse que é utilizado nos fumacês. A gente permite um nível no feijão 400 vezes maior, nível de resíduo de malationa, do que aquele que é permitido na União Europeia. Se a gente pensar numa dieta hipotética de uma criança de 20 quilos, se essa criança consumir em um dia, só da malationa, hein? Vou pegar só o exemplo da malationa. Se essa criança consumir em um dia 200 gramas de arroz, 200 de feijão, 100 gramas de milho, 100 de alface, 100 de tomate, 100 de brócolis, 100 de pepino e 100 de maçã, ela chega dentro dos limites em que no Brasil a gente tolera de resíduo de malationa nos alimentos, ela chega no limite do que o seu peso corporal poderia tolerar dessa substância, malationa. Vou dar um exemplo final para comparar nível de resíduo no Brasil e na União Europeia. A gente permite na água um resíduo de 2,4-D. 2,4-D é um herbicida, o segundo mais vendido no Brasil. Ele é, digamos assim, um derivado do agente laranja, aquela arma química utilizada pelos Estados Unidos na Guerra do Vietnã, é um desfoliante químico, assim como o glifosato também é. A gente permite no Brasil um nível de 2,4-D, que é esse herbicida, 300 vezes maior na água potável do que o nível de 2,4-D permitido na União Europeia para água potável. Hoje, as empresas alemãs controlam 34% do mercado mundial de venda de agrotóxicos, porque a Bayer agora comprou a Monsanto. Então, a gente tem BASF, Bayer, e somando a Monsanto, essas 3 empresas juntas controlam 34% do mercado mundial. Tem um enorme paradoxo nisso, porque essas empresas têm sede na União Europeia, em que essas substâncias são proibidas, mas são vendidas para países como o nosso. Então, a gente precisa ficar atento, porque é um tremendo de um paradoxo. E, para fechar e ilustrar o tamanho desse paradoxo, a gente tem o seguinte. A gente permite um limite de glifosato no Brasil na água potável, que é 5.000 vezes superior ao limite de glifosato permitido na água potável na União Europeia. 5.000 vezes. O que isso significa? Se uma criança de 20 quilos ingerir 1 litro de água em um dia, ela chega em 20% do que o seu peso corporal pode tolerar dessa substância, sem ingerir alimento algum. Entendem a gravidade do que significa a gente ter 5.000 vezes mais resíduo permitido de glifosato no Brasil do que na União Europeia? E, detalhe, a gente não tem fiscalização, sobretudo para os alimentos. Não há fiscalização de resíduo de agrotóxicos nos alimentos. Há um programa de monitoramento, que é diferente de fiscalização. Fiscalização, você pune as inconformidades. Monitoramento, não, você só revela. E o último foi feito em 2015. E glifosato e 2,4-D, os mais vendidos, não foram avaliados. E no documento da Anvisa, eles têm o desplante de dizer que não foram avaliados porque ia mudar a rotina laboratorial. Então, essa é a condição do uso de agrotóxicos no Brasil. E aí, voltando para a fala
do Eduardo Galeano, que eu trouxe a frase dele no início, a soberania começa pela boca. Então, acho que a gente tem um desafio como nação, que é pensar a questão do alimento. E como comunidade Waldorf, o que a gente tem que pensar? Que a gente está comendo plástico, a gente está comendo petróleo, a gente está comendo veneno, que eu acho que o alimento é um roteiro importante para a gente pensar essa questão da coerência. A gente tem algo como nação para pensar, um projeto de nação, se a gente quer ser um país agroexportador ou se a gente quer um país com segurança e soberania alimentar. É isso que está em jogo. E olha a potência das escolas Waldorf, que tem justamente essa capacidade de discutir a questão do alimento, de discutir a questão da coerência. O que a gente quer enquanto sociedade, enquanto coerência? Então, pensar a soberania começa pela boca, nos dá a capacidade de questionar o nosso projeto de nação e a nossa conduta enquanto comunidade Waldorf. Tá bom? Obrigada. Obrigada pelo convite.